Boa noite, eu sou Ernesto Izumi, eu sou secretário de imprensa dos Sindicatos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Estou aqui hoje substituindo a presidenta, a Juvândia Moreira, que está em uma outra atividade importante também. E nós estamos aqui para debater hoje sobre previdência complementar, principalmente, né? Se você quiser mandar suas perguntas, você pode escrever para debate@spbancarios.com.br ou pode também mandar sua pergunta pelo Twitter, né? Jogo da Velha, MB em Debate. E nós vamos falar hoje com o Marcel, né? Vamos falar sobre o Previ. O Marcel ele é diretor eleito pelos funcionários na nossa Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Nós temos intenção hoje de conversar sobre o Plano 1, né, que nós temos dois planos, o Plano 1 e o Plano Previ Futuro. Também queremos falar um pouco também sobre o fundo, né, o CAPEC, que cuida do seguro de vida dos funcionários. E também falar um pouco sobre empréstimo simples e outras questões. Então agora eu vou passar a bola para o Marcel, para ele se apresentar, bater um papo com vocês e falar um pouco inicialmente sobre essas questões. Bem, boa noite, companheiras e companheiros. Acho importante a gente começar falando sobre a nossa Caixa de Previdência, que é a mais antiga que nós temos no Brasil. Vai completar agora, no ano de 2014, 110 anos de existência. Hoje nós temos 198 mil associados, né? Dos quais 90.800 já recebem benefícios. São os aposentados principalmente do Plano 1. No Plano Previ Futuro, nós temos aí quase 80 mil pessoas que estão na ativa e que ainda estão contribuindo e formando a sua reserva, que tem já a possibilidade, alguns, de entrar em benefício, mas a grande maioria ainda pretende trabalhar por mais tempo até ter o tempo mínimo, né, de contribuição. E com isso também tem a perspectiva de um benefício. Então, nós estamos falando de 198 mil famílias. Quando a gente coloca isso em grandes números, nós estamos falando aí de quase 800 mil pessoas que a gente tem uma grande responsabilidade com o futuro delas. E estamos falando de grandes números, né? O Plano 1 da Previ, a gente está falando de cerca de 165 bilhões de reais em patrimônio, né, distribuído em renda fixa, em renda variável, né, com o controle acionário de muitas empresas importantes, títulos do governo, debêntures de empresas, operações com os associados. E estamos falando de 4 bilhões do Plano Previ Futuro. Se a gente apartasse o Plano Previ Futuro, ele seria já entre os 28 maiores fundos que existem no Brasil. E, logicamente, que a tendência é de crescer bastante. Então, dentro de algum tempo, sem dúvida, ele será também, isoladamente, um grande plano, porque ele só tende a crescer. As pessoas só entram atualmente no Plano Previ Futuro. As pessoas começam a se aposentar agora. A gente tem 600 pessoas que estão em benefício, a maioria por benefício de risco, invalidez ou pensão, né, pela morte do titular. E a gente tem, então, um plano de previdência que sozinho representa 25% de todo o sistema. E, logicamente, quando a gente fala de um plano como a Previ, existem muitas questões, muitas perguntas, se ele está saudável, se não está. Então, o objetivo de estar aqui hoje com vocês, com o Ernesto, com os associados dos Sindicatos Bancários de São Paulo, que, por sinal, é o maior do Brasil também, né? Então, a gente está falando da necessidade que as pessoas têm de transparência, de ouvir o que está acontecendo, de saber como está sendo administrado esse fundo e o patrimônio de tantos trabalhadores. Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre isso. Marcel, obrigado por ter vindo, tá? Foi muito legal, porque a gente fez uma campanha muito intensa para fazer essa divulgação toda dos números da Previ, né? Acho fundamental dar essa transparência para as pessoas, né? E quando você fala em bilhões, bilhões e bilhões, né, a gente fica até ouvindo barulhinho de moeda, né? Mas a gente nunca pode esquecer que a Previ, ela foi constituída, é uma entidade que os funcionários ajudaram a construir. Então, eu queria que você falasse agora, né, para esses associados que ajudaram a construir toda essa entidade importante, com um tema que tem, assim, consumido muito debate na internet, o pessoal tem escrito para o sindicato através de e-mail também, é sobre o BET. O que é o BET? Primeira coisa que eu acho que nem todo mundo sabe, né? Mas eu acho que é importante esclarecer o que é o BET e quais são as dificuldades que ele está passando nesse momento. Bem, vamos lá. Nós temos repetido insistentemente nesta diretoria
que o objetivo principal da Previ é pagar benefício aos seus associados. Investir, participar do controle acionário das empresas é atividade meio, não é atividade fim. E o principal benefício é aquele benefício regulamentar, aquele que a gente calcula com base nas 36 últimas contribuições, quando a gente fala do plano 1, e aquele que a gente vai calcular de acordo com a reserva matemática dos trabalhadores vão compor no plano Previ Futuro. O BET, que é o benefício especial temporário, ele diz respeito única e exclusivamente aos trabalhadores do plano 1. E ele é resultado da distribuição de reserva especial, aquilo que ultrapassa a reserva de contingência. Reserva de contingência, ela é 25% de tudo que a gente tem de obrigações, de haveres com os nossos associados. Então, o que supera a reserva de contingência transforma-se numa reserva especial que a gente distribui para os associados. Em 2010, nós tivemos um superávit, que a gente chama comumente de superávit, que é uma reserva especial, e foi negociado com o patrocinador, Banco do Brasil, com diversas entidades de representação, dentre elas os sindicatos bancários, a Contraf, e nós definimos, então, criar um benefício extraordinário e temporário de 20% além daquele benefício tradicional. Então, o benefício regulamentar, ele está garantido. Quando a gente criou o benefício especial temporário, ele tem regras, normas que regem. Então, por que hoje a gente fala que ele vai acabar? Ele vai acabar porque ele já foi criado com a especificidade de tempo. Seriam, no máximo, 60 meses. E alguns itens que foram usados, né, para calcular o montante necessário não se verificaram, algumas premissas, principalmente a taxa de inflação. A inflação medida pelo INPC é que corrige também os benefícios dos associados. Então, se a gente teve a inflação acima do calculado, a gente consumiu mais recursos, porque os benefícios subiram mais. Então, a gente já tem aí que o tempo não será de 60 meses, será um pouco menor. E temos que, se a reserva de contingência não atingir os 25%, a gente tem que recompor. Isso é a força das normas que rege o sistema de previdência complementar. Marcelo, então assim, né, é temporário, né, como você está falando, já era previsto acabar, né? E, na verdade, se os recursos, em função disso que está colocando de inflação e outras questões, é que vai restringir um pouco esse tempo, né? Mas o pessoal fica perguntando se tem alternativa, porque às vezes tem lá o senhor aposentado, né? Ou uma pessoa que ele tem lá durante algum tempo os 20%, mas aí ele quer manter aquela remuneração por mais tempo, embora já soubesse desde isso que era temporário. Aí ele pergunta muito para a gente, e aí, Ernesto, oi, sindicato, como é que a gente faz para manter esse benefício? E aí eles colocam um monte de ideias, mas eu queria ver um pouco sobre essas ideias, o que você vem pensando, né, o que o que é possível fazer, né, para a gente olhar para o futuro, né? Bem, primeiro que a gente não pode fazer milagre nem pirotecnia. A gente tem que administrar com muita responsabilidade os recursos dos trabalhadores, dentre os quais nós. Porque a gente vai pagar benefícios ainda por mais 60, 70 anos. Então, nós estamos dizendo, esse recurso tem que ser administrado com a rigidez e a responsabilidade para que, nos próximos 60 anos, eu continue pagando o benefício regulamentar. Então, algumas pessoas falam, você não pode aumentar o valor das empresas? Não, eu não posso fazer isso, porque a empresa vale o que ela vale. E não, eu falo, vou aumentar o preço aqui, porque aí eu garanto contabilmente um valor maior e aí eu repasso isso a título de BET. Não, a gente não pode fazer isso. Temos tentado, a gente administra, não estamos nos desfazendo de nenhum ativo nesse momento em que a Bolsa não está bem, nós estamos mantendo tudo, então não estamos realizando nenhum prejuízo. Mas da forma como está hoje, nós estamos alertando os associados que nós temos que recompor a reserva de contingência. A lei, né, as normas que regem os sistemas prevêem isso. E se continuar do jeito que está, pouca coisa a gente poderá fazer para manter. É lógico que o interesse nosso, enquanto diretores eleitos pelos associados, é que a gente pudesse manter o BET ad infinitum, enquanto durasse, mas
A perspectiva não é boa. Eu entendi o seguinte, então, quer dizer que tem possibilidades, mas tem que mexer com muita coisa, mas não depende só de você, diretor, ou só, né? Que eu imagino que tem algum, como você falou, tem uma negociação com o banco. Se é uma negociação com o banco, então eu fico imaginando também que o banco também, nesse acordo, ele também deve ter colocado algumas premissas. Então, muitas vezes o pessoal se pergunta, tá, mas o banco saiu beneficiado? Eu falo assim, não é bem assim, vamos conversar. E entender um pouco isso, acho que é importante para o associado da Previ. Mas eu queria saber assim também, né? Então, como é que é essa situação com o banco, né? E, pelo que eu estou entender, as ideias estão sendo colocadas, elas carecem um pouco, às vezes até de, assim, um pouco de mais responsabilidade, que seria abrir mão talvez de alguma segurança no plano, então, né? No pagamento dos benefícios. Nós primeiro consideramos que a gente não deve abrir mão da segurança. Então, segurança é muito importante, principalmente quando a gente fala de um plano de previdência de longo prazo, como é a Previ. O Banco do Brasil, por força de um normativo com o qual nós não concordamos, que é a resolução de número 26, ele faz jus a uma parte desses recursos. Então, conforme você acredita para os associados, você acredita também para o banco. Então, se suspender para os associados, suspende também para o banco, ele deixa de receber. Se voltar a contribuição para os associados, volta também para o banco. Então, tudo é equilibrado. Por força da resolução de número 26, no que diz respeito à distribuição de reserva especial. Então, é bom deixar bem claro que, ao longo do tempo, nós, representantes dos trabalhadores, através de nossas instituições, temos nos debatido contra esse normativo, mas não tivemos até agora condições de superá-la. Então, enquanto ela existir, nós teremos que recompor a reserva de contingência. Tendo que repor a reserva de contingência, seremos obrigados a suspender o BET antes do previsto, que era 60 meses. Eu lembro que os sindicatos, a Contrap, fizeram representação junto à CVM, fizeram representações com ações judiciais, tem proposta de lei também para acabar com essa CGPC 26, tudo mais. A gente fez uma série de lutas, né? Com relação a tudo isso, que é importante, acho que para o bancário saber como é que está esse negócio também, né? Porque muitas vezes cria-se uma indústria até de ações judiciais, né, em cima disso, mas que às vezes também não ajudam no processo, né? Até o momento, diversas entidades entraram com ações, mas nenhuma teve êxito. A gente continua lutando, mas tem o projeto de lei do Ricardo Berzoini, 161/2012, que, se aprovado, acaba com os efeitos dessa resolução. A gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, né? Mas antes de fechar, só lembrar o seguinte, nós também falaremos hoje sobre Previ Futuro, porque são 80 mil funcionários novos no Banco do Brasil, que eles têm um plano diferenciado também, tá ok? Então a gente já volta. A nova programação da TVB, a TV dos Bancários, já está no ar, com a volta do Momento Bancário com a presidenta uma vez por semana e a estreia do Contraponto, programa de debates com blogueiros mediado por Juvândia Moreira, toda a primeira segunda-feira do mês. Estes dois programas marcam a fase renovada da TVB, que agora possui estúdio próprio com equipamentos mais modernos e cenários novos, de onde serão gravados programas que vão ao ar pelo site do sindicato. Futuras produções como o Jornal dos Bancários e especiais sobre cultura, saúde e direitos terão estreias ainda neste semestre. Estamos de volta aqui com o Marcel Juviniano, né, Barros. Ele é o diretor da Previ, né? A Juvândia entrou em contato conosco recentemente, alguns minutos atrás, justificando que ela está numa reunião do comando, né, onde eles estão preparando uma atividade em Brasília de protesto com relação ao aumento da taxa de juros, né? E agora a gente vai voltar para a nossa pauta, né, para discutir um pouco sobre Previ Futuro. O que a gente pode falar de Previ Futuro? Como que o associado, funcionário do banco, pode melhorar o benefício que ele vai ter quando estiver aposentado, Marcel? Ernesto, essa é uma questão muito importante de ser levantada junto aos associados que entraram no Banco do Brasil após 1998. O Plano Previ Futuro é um plano totalmente diferente do Plano 1. É um plano que a gente chama de contribuição definida. Na verdade, ele é de contribuição variável, que após entrar em benefício, ele se torna benefício definido. Mas o que é importante das pessoas saberem? Diferentemente do Plano 1, quando você já sabe quanto vai ser o benefício, porque você calcula a partir do seu salário,
de participação, no plano Previfuturo você tem que acompanhar durante toda a vida o seu plano, né? Conhecer quais são os modelos de contribuição, né? Nós temos o que a gente chama de parte 2. A parte 1 são os benefícios de risco, invalidez, morte, né, pensão, e a parte 2 é a formação da reserva. E na parte 2 nós temos pelo menos 3 subpartes. A parte normal, que é aquela que a gente paga 7% e o banco paga os outros 7%. E tem o que a gente chama de subparte 2B. É muito importante os associados do Previfuturo acompanharem essa subparte 2B, porque conforme a pessoa vai crescendo na carreira, você vai acumulando pontos e, de acordo com a quantidade de pontos, você aumenta a sua contribuição e o banco paga uma contrapartida. E temos uma outra subparte, que a gente chama de 2C, que ela é espontânea, ela é exclusiva do trabalhador. Então, na época de 13º, quando você recebe a PLR, você pode fazer uma contribuição esporádica, se assim quiser. Ou então, todo mês, se você também quiser, pode pagar no mínimo 2% do seu salário de participação a título de contribuição extraordinária. Por que isso é importante? Então, a gente pode dizer que nós temos 3 pilares num plano de contribuição definida. E que eles se dividem em 2 partes de 3 pilares. Uma é o trabalhador contribuindo, o patrocinador, o Banco do Brasil, contribuindo e a Previ administrando. Então, esse é um pilar, né, composto de 3 partes. Nesse pilar, você está falando sobre a forma de aplicação, inclusive. A forma de administração e a forma de contribuição. E os outros pilares são o tempo que a gente contribui, por quanto tempo a pessoa... mas se eu fizer agora uma simulação, se você só tem 10 anos, 15 anos, realmente vai ficar muito pouco, porque você não contribuiu o tempo previsto de 30 anos. Então, o tempo é muito importante. O quanto se contribui. Então, por isso, o acompanhamento da parte 2B e da 2C, né, que é a espontânea, é muito importante. É importante você saber com quanto você está contribuindo. E a terceira parte, que cabe a Previ, é a administração, a rentabilidade. Então, você acompanhar os perfis de investimento, né? Por que é importante saber o que é o perfil do investimento? Quando a gente é mais novo, a gente pode arriscar mais. Então, nesse momento que nós estamos com a bolsa em baixa, é um bom momento para comprar. Eu posso comprar bastante, investir bastante, né? Você não é mais tão novo assim. Mas é isso. Você, quando é mais novo, você pode falar, eu posso arriscar mais. Então, num momento de bolsa a 52 mil pontos, como está hoje, tem ações e aí você fala, eu quero investir nisso. Então, o plano Previfuturo está referenciado no Ibovespa. Então, é um bom momento para comprar. Eu tô com mais idade, eu já, na minha perspectiva, ficar mais 5, 10 anos no Previfuturo. Então, você investe em renda fixa, que você sabe que você não vai arriscar. Então, o perfil de investimento é isso. Se ele é mais arrojado, né, mais agressivo, se ele é mais conservador, se ele é moderado, como a gente tem no banco, quando a gente vai fazer algum tipo de aplicação guardada as devidas diferenças, é mais ou menos a mesma coisa lá na Previ. Então, é muito importante, quem é do Previfuturo, acompanhar a formação da sua reserva. Eu tenho uma pergunta aqui, Marcelo, também, que veio de um bancário, né? Aliás, eles perguntam para a gente o tempo todo. Até num outro dia, onde nós dois fomos fazer reunião, junto com o João Fukunaga, lá na base, perguntaram sobre como é que está a situação, né? Uma coisa sobre o pessoal de bancos incorporados. Eu acho que valia a pena a gente dar um recado para o pessoal, porque eles estão muito ansiosos com esse debate. E muitas vezes eles querem saber quem resolve, né? E como que está. Nós temos, tem uma ação que está em curso em Brasília, eu não sei dizer exatamente qual é o setor, mas que a Previ foi chamada e nós temos dito o tempo todo, a Previ está pronta para receber os colegas, funcionários do Banco do Brasil, que vieram dos bancos incorporados. Nós somos todos funcionários do Banco do Brasil. E nós defendemos que todos nós temos que estar sob o mesmo plano de previdência, sob o mesmo plano de saúde. Temos defendido isso insistentemente. O que depende? Depende do patrocinador. Então, se o patrocinador não concordar em contribuir para o modelo da Previ, porque existem diferenças. No caso da Previ, especificamente, enquanto na Previ o trabalhador entra no Previfuturo pagando 7% e vai aumentando até chegar a 17%, podendo chegar a 17%, no Economos
O modelo prevê um pagamento de 2% até 8%, né, de acordo com o que o trabalhador escolhe. Então, já é uma diferença importante a ser ajustada. Mas eu considero que é importante o movimento sindical, os sindicatos, a CONTRAF, as entidades de representação, fazerem uma negociação, pelo que eu sei, está previsto uma negociação que foi ajustada no último acordo coletivo, para que, efetivamente, todos nós estejamos sob o mesmo plano de previdência. É muito importante, dá mais segurança para o trabalhador, fortalece o nosso fundo de pensão e é uma administração única. Então, o Economos é um plano que está fechado, e como um plano fechado, a tendência é ele ir ficando mais difícil de administrar, ninguém mais entra, as pessoas só saem, e ele administra saúde e a previdência. Então, isso pode encarecer no futuro. Então, é importante a gente, enquanto diretores eleitos da Previ, participarmos, estamos dispostos a participar fortemente disso, o movimento sindical, os sindicatos bancários, participar dessa discussão e forçar para que a gente esteja, quando o Banco do Brasil adquiriu o BESC, o BEP e a nossa Caixa, ele adquiriu tudo. Então, a gente entende que não cabe agora dizer assim, você não, isso sim, aquilo pode, não. Se o Economos vem junto, vem junto. É tudo, é o plano de saúde, o plano de previdência, os trabalhadores, os ativos, tudo que tem. O Marcelo, tem mais, assim, falando dos planos da Previ ainda, né? Tem o plano 1, tem o plano futuro, tem um outro fundo também que é importante para nós, funcionários, que é a CAPEC, em relação a seguro de vida, né? E tudo mais está relacionado. Isso também é muito debatido porque teve anos que teve algumas dificuldades, foram feitas várias mudanças. Eu queria saber como é que está, né? Já para antecipar alguma coisa, porque eu sei que ano que vem é ano de, como todo ano, vocês virem, né, a fazer aquelas grandes reuniões que eu chamo a todos a participarem, né? Reuniões com 200 pessoas, auditório 300, 400 pessoas, para prestar contas. Mas eu queria saber como é que está hoje a CAPEC, se tem novidade lá. E também no empréstimo simples, que é um negócio que todo mundo procura, vai atrás porque, né, às vezes precisa de um dinheirinho para fazer alguma coisa em casa, né? Bem, a CAPEC, na verdade, é o princípio da Previ. A Previ começou lá em 1904 com uma carteira de pecúlios, que como naquela época não havia previdência oficial, alguns trabalhadores, 51 trabalhadores do Banco do Brasil se juntaram e criaram um Montepio em que eles se cotizavam, pagavam um valor e quando um deles falecia, usava-se parte desse recurso para pagar um seguro para a família. E foi daí que surgiu. Então, a gente tem um grande carinho pela CAPEC. E quando o Saceron, Zé Ricardo Saceron, né, que é aqui do Sindicato Bancário de São Paulo, foi diretor de Seguridade, ele fez um ajuste para dar mais força, dar mais solidez à CAPEC, que foi dividido, estratificado por faixas etárias, e isso deu, sem dúvida, muito mais sustentação à CAPEC, que hoje está bastante sólida, tem condições, está podendo pagar, está com uma boa reserva. Então, a CAPEC tem ido muito bem, a gente tem feito campanhas, principalmente para o pessoal do Previ Futuro, se associa à CAPEC. É um pecúlio, um seguro de vida, digamos assim, bem mais em conta do que é o do mercado, porque não visa lucro, e é nosso. Então, ele fortalece a Previ e é importante vocês conhecerem, entre no site da Previ, quem não tem ainda, é interessante que veja, tanto do Plano 1 como do Previ Futuro. Lembrando, principalmente o pessoal do Plano 1, que existe um limite de idade para se associar, que é de 56 anos. Então, depois disso, infelizmente, você não pode, quem já tem, não pode mudar de plano e quem não tem ainda não pode fazê-lo. Mas é importante, principalmente que o pessoal do Plano Previ Futuro se inscreva na CAPEC. E o empréstimo simples, a gente está devendo, digamos assim, para o pessoal do Previ Futuro, porque nós temos um limitador legal, que a gente só pode, no máximo, 15% dos ativos para operações com participantes. Então, a gente está praticamente no limite, conforme for crescendo esse patrimônio do Plano Previ Futuro, logicamente, nós vamos buscar aumentar os valores, aumentar o prazo do empréstimo simples, porque ele é bem simples, é barato também, porque ele trabalha só com atuarial. Mas o empréstimo simples também é bastante fácil. No Plano 1, ele foi mudado recentemente para uma fórmula que garante também
mais solidez para o modelo e temos tentado aprimorar ao longo do tempo. Marcelo, achei bacana você mencionar o princípio da solidariedade lá na Previ, essa questão fundamental, porque a gente vê tanto número, né, bilhões, não sei o quê, mas eu tenho essa convicção, sempre tive, aí eu compartilho, acho que você compartilha comigo, que o principal, né, são os associados, o bancário que participa, né, essa é a nossa função lá, como você como eleito, né, lá diretor na Previ, eu aqui como dirigente sindical, né. Temos só que talvez pelo nosso tempo apertado a gente não vai conseguir abordar todos os temas hoje, né? Tem sobre o BET, por exemplo, eu acho que vai ter muito mais questões ainda a discutir. Então, eu queria só relembrar para o pessoal que tiver alguma pergunta, pode mandar que a gente vai repassar para você todas as perguntas para debate@spbancarios.com.br, né? E depois esses vídeos vão ficar também no site, vão ficar também no YouTube, né? No YouTube SP Bancários também. Então, é a forma de vocês buscarem as informações, porque é um debate muito qualificado, né? Então, eu queria agora deixar para você fazer uma finalização, falar alguma coisa que você acha importante para os nossos colegas que estão assistindo esse programa, né? Para depois a gente poder continuar pensando em novas formas de melhorar as condições de vida do trabalhador, da ativa ou aposentado. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mandar um grande abraço à nossa presidenta, a Juvândia, que eu tenho certeza que está lá em Brasília, é uma reunião do Comando Nacional, muito importante. A gente está aí brigando contra essa taxa de juros que acaba sangrando o recurso do povo brasileiro. Boa sorte, um bom trabalho a todos vocês do Comando Nacional, do qual eu já fiz parte durante muito tempo. Considero muito importante essa iniciativa dos sindicatos bancários de São Paulo, de ter essa relação com os seus associados, e não só com os seus associados, porque acaba que o Brasil inteiro tem acesso a esse canal de comunicação. E nós, lá na Previ, estamos à disposição, não só do Sindicato de São Paulo, como de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil. E eu considero importante que vocês acompanhem o Fundo de Previdência, acompanhem como está sendo aplicados os recursos, acompanhe a formação da sua reserva, mande proposta, cobre, critique, convoque-nos para que nós possamos ir. Quarta-feira eu vou estar numa reunião do satélite em Itanhaém com diversos aposentados. Na semana que vem eu vou estar em Porto Alegre debatendo com aposentados, o pessoal da Ativa, com os companheiros dos sindicatos bancários de Porto Alegre. Enfim, nós que somos eleitos por vocês, trabalhadores e trabalhadoras associados da Previ, nós devemos a vocês a prestação de contas. E é isso que nós estamos fazendo. Este canal do Sindicato de São Paulo, eu considero que é muito importante, porque a gente pode vir aqui falar para vocês e vocês conhecerem o que está acontecendo. Parabéns ao Sindicato de São Paulo, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição, eu sei que o Paulo Assunção provavelmente daqui uns dias pode vir aqui também falar com vocês, para que a gente possa prestar contas do que nós estamos fazendo no dia a dia com o nosso fundo de pensão. Obrigado, boa noite a todos, né? E vamos encerrando por hoje.